Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e tá começando o vlog de leitura do mês de novembro. Olá, vlog! Hoje é dia 6 de novembro. Eu estou arrumadinha assim e de microfone, pois estou gravando, né, alguns vídeos e aproveitei para sentar e começar esse vlog de fato, porque eu ainda não havia começado. O que está acontecendo desde então? Desde o dia 1º, eu estava em final de semestre, né, na pós, entregando trabalhos, quase enlouquecendo, né, lendo muito pouco, mas o livro que eu tô lendo é um livro que eu comecei a ler no mês passado, que é Os 12, o segundo volume da trilogia A Passagem. Eu estou na página, deixa eu olhar aqui, 187, ó, vou começar a parte 3 do livro. Até agora eu tô gostando bastante. O autor aqui, ele vai estar indo por um caminho diferente que eu esperava, né? Ele conta um pouquinho do que aconteceu depois do que a gente termina de acompanhar no primeiro livro, mas depois ele dá uma interrompida nisso e vai narrar o que aconteceu no começo dessa epidemia, no ano 0, quando ela começou, só que pela perspectiva de outras personagens, porque no primeiro livro a gente acompanha isso, só que pela perspectiva da Amy e do agente que tá ali tentando ajudar ela. Então, por enquanto tá bem interessante, eu gosto muito desse tipo de livro, tô curtindo pra caramba, então é essa atualização que temos por enquanto, né? Fora isso, tem várias coisas rolando, né, gente, aí no mundo, né? Eleições americanas. Eu não sei se vocês acompanharam, no Amapá pegou fogo numa estação lá de energia. 13 municípios estão sem luz. Quando vocês verem esse vlog, eu espero que isso já tenha passado, mas no momento que eu tô gravando esse take, isso já tá rolando. Isso ainda tá rolando, então assim, gente, 2020 tá bizarro, né? 2020 está bizarro. Por enquanto é isso, tá, gente? Eu vou agora terminar de gravar, né? Eu tenho ainda algumas coisas pra gravar. Vou editar o vídeo de amanhã, que hoje é sexta. E aí depois acho que eu vou ficar de boa. Eu vou ler meu livrinho, né? Pois quero avançar bastante nele. E aí amanhã eu quero aproveitar talvez para arrumar a casa. Se bem que eu tô de férias, né, gente? Talvez não seja uma boa ideia eu arrumar a casa no final de semana, né? Não sei. Enfim, é isso. Esta é a atualização. Hoje é dia 12 de novembro, quinta-feira, e vim atualizar vocês. Bom, eu estou na página 383, eu comecei o capítulo 42 de Os 12. E, gente, eu tô gostando bastante, assim. No começo, quando o autor... Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas eu achei que o livro ia começar exatamente de onde a passagem parou. E não é isso, assim, o autor vai contar 5 anos depois, e aí o que ele vai fazer primeiro ele conta um pouco 5 anos depois, né? Dá alguns indícios do que aconteceu no final de A Passagem. E aí, depois, ele volta. Começa a contar o ano 0. Conta uns 79 anos. 79 depois do vírus. Que é alguns anos só antes de a primeira colônia, né? A colônia, né? Eu não lembro se é a primeira. É a primeira colônia, eu acho que é isso. De A Passagem cair, né, que era no ano 97, depois do vírus ou depois do vampiro, porque assim, é DV que o autor coloca. Eu acho que é depois do vírus, né? Então assim, que é o ano cronológico da história, né? É o 92 em A Passagem, 5 anos depois é o 97. E aí ele, como ele volta e vai contar o ano 0, e depois ele conta esse ano 79, depois do vírus, a gente fica meio sem entender, porque assim, parece que ele voltou de um jeito muito aleatório, sabe? Assim, é muito abrupto. O livro já começa 5 anos depois, e aí a gente tem esse período de 5 anos depois, e do nada ele volta e vai contar o ano 0 dessa epidemia, e depois do nada ele começa a contar 79 anos depois. Não faz muito sentido. Mas agora, nesse ponto onde eu estou, tudo está fazendo sentido. Por que ele contou cada coisa? Por que ele voltou? E assim, tá muito interessante. Só que eu tô ficando meio aflita, porque
nesse ponto, aconteceu a mesma coisa nesse ponto de passagem, você vai ficando aflita, porque assim, começa a acontecer umas coisas estranhas, e você fala, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Vai dar ruim, sabe? Eu tô gostando, assim. Quando ele faz esse negócio de voltar para no zero, eu falei, ih, vai perder o fio da meada, vou gostar menos do que a passagem. É lógico, a passagem é um livro espetacular, mas esse livro aqui também tá me surpreendendo bastante, assim. O autor tá explicando algumas coisas de por que ele faz essa volta de narrar certas coisas que quando ele começa parece meio sem pé nem cabeça, e ele tá colocando novos mistérios na história que eu acho que ele vai resolver em A Cidade dos Espelhos, viu? Minha experiência com a passagem me diz que ele não vai resolver isso aqui. Tô gostando muito, gente, muito. Essa é uma trilogia, assim, que eu tô gostando muito de ler. Eu demorei pra ler a passagem, né? E porque, assim, os livros sempre estavam muito caros. E quando eu finalmente comprei e li, eu falei, meu Deus, eu sempre tive a expectativa de gostar, e essa expectativa foi muito atendida. E quando eu comecei a ler os 12, o meu medo era o contrário. Era, como a passagem foi um livro que eu gostei muito, o meu medo era que os 12 não atendesse toda essa expectativa. E até o momento está atendendo. Então, assim, tô gostando bastante. Eu devo pegar mais algum outro livro pra ler em algum momento. Minha ideia, gente, era ter terminado esse livro ontem, mas não deu. Então, até no máximo amanhã, faltam umas 200 e poucas páginas, amanhã é dia 13, sexta-feira 13. Eu quero terminar esse livro pra já pegar outra coisa pra ler. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu enquadrei de modo que desse pra ver. Eu acabei de gravar o book haul e um unboxing acumulado. Vou deixar o vídeo nos cards pra vocês assistirem, que quando vocês assistirem esse vlog já vai ter saído, né? E, gente, olha o que eu recebi. Quer dizer, eu recebi do pago, tá? Eu paguei por isso. Dragões de Éter com o quarto livro, Estandartes de Névoa. Gente, só vou dizer uma coisa. Assistam o book haul, esse book haul que eu deixei nos cards, porque assim, eu me emocionei com esse livrinho, viu? Vendo esse livro chegar. E tem outras coisas legais lá também, mas eu não podia deixar de não exibir, porque eu tô muito empolgada neste momento, assim. Ai, tudo pra mim. Tudo pra mim. E agora sim eu vou ficar com as minhas edições antigas, tá? Da Leia, da capa. Eu tenho aquelas com a capa do Marco Simonetti. Vou ficar com 2 edições dos mesmos 3 livros, né? Só o quarto que eu não vou ter uma segunda edição. Sem, assim, nenhuma culpa na consciência. Olá, vlog! Hoje é dia 16 de novembro, agora são 18h07, então eu tenho que falar rapidinho com vocês porque tem uma reunião daqui a pouco. E eu estou quase terminando os 12, eu estou na página 495, faltam umas 90 e poucas páginas para eu acabar. E, gente, eu já bolei um monte de teorias, porque assim, o autor tá fazendo no final desse livro a mesma coisa que ele fez no final da passagem, que é meio que embolar o meio de campo e fazer certas coisas com um mistério pra gente ficar curioso, e aí eu acho que ele já tem o gancho pro próximo livro, que é A Cidade dos Espelhos. Gostei muito, tá? Tô gostando bastante desse livro, tá uma leitura assim surpreendente, porque ainda assim o autor conseguiu me surpreender, sabe? Eu achei que essa história ia por um caminho muito bem marcado e o autor não tá fazendo isso, ou pelo menos ele tá dando umas voltas, e essas voltas que ele tá dando são interessantes, então não dá pra ter ideia do que ele vai fazer no último livro. E assim, só fiquem alertas, porque Os 12 é um livro que tem cenas muito fortes, tem cenas que podem ser gatilhos para algumas pessoas, tem cenas muito fortes de violência, então fica aqui o alerta. Eu tenho reunião exatamente agora, então eu já preciso entrar, então eu vou parar esse take por aqui. Depois dessa reunião eu vou pegar esse livro e vou terminar, e aí assim que eu terminar ele, eu vou pegar algum outro da minha TBR pra ler hoje e amanhã. Vou escolher algum que eu termine mais rápido, pra dar um adianto aí. Afinal, já estamos no dia 16 de novembro, né, gente? Então, assim, metade do mês já foi. Aí na hora que eu vou gravar o take do vlog, os cachorros da rua começam a latir. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, e o dia tá um caos. De manhã eu fui no dentista fazer, né, limpeza de rotina que eu tinha que fazer. Aí
Fui tentar pagar umas contas na lotérica com débito. Não está aceitando. Aí fomos pegar uma compra da minha mãe, que a gente fez aquele esquema de comprar pelo site e retirar na loja. Só que como é marketplace, o que o pessoal falou? Que às vezes o sistema avisa pelo WhatsApp da pessoa e a loja coloca lá, a loja que vendeu através do site da loja que a gente comprou, que foi entregue e já chegou na loja e não chegou. Aí a gente foi lá e não tinha nenhum dos 3 pedidos no nome da minha mãe lá. Aí a gente vai ter que voltar outros dias pra ver se chegou. Assim, o moço da loja deu o WhatsApp da loja pra minha mãe pra ela entrar em contato e tal, então acho que a gente não vai precisar ficar indo lá, mas não foi legal, mas eu aproveitei e passei numa... Agora é helicóptero. Eu consegui... Fui numa loja de perfumaria comprar umas coisas que eu tava precisando, então acabou que a saída não foi de todo perdida, né? E, enfim, sair na rua, né, gente? É bom no atual contexto. Então, desde a última vez que falamos, eu terminei os 12. E assim, eu gostei muito desse livro, mas já fica aqui o aviso que eu não sei se eu falei no último take. Esse livro tem gatilhos para abuso, tem cenas de violência muito fortes que em A Passagem não acontecem. Aqui tem cenas que são realmente muito gráficas de violência, então fica aí o alerta se você é sensível para esse tipo de coisa. Então, gente, esse livro eu gostei muito, eu acho que eu já me encantei completamente pela escrita do Justin Cronin. Vou escrever o roteiro, inclusive, da resenha pra já gravar no domingo pra vocês, pra sair aí o quanto antes, porque eu preciso soltar a resenha desse livro, porque é maravilhoso. Tem também esqueci de falar, tem também um momento, esse take não está fazendo sentido nenhum, mas vocês relevem. Tem um momento aqui que um dos personagens utiliza a palavra traveco. Eu não achei lá muito legal, então fica aqui também. Apesar do livro ser muito bom, ele tem este termo, né? Então, não posso deixar de mencioná-lo aqui, porque tem esse pequeno problema. Então, eu gostei muito da escrita do autor, eu tô super imersa nessa série, eu já me afeiçoei demais aos personagens. Eu gostei que em A Passagem, que é o primeiro volume, ele termina de um jeito que a gente fica desesperado. Os 12, ele termina de um jeito que a gente fica confuso. Porque após os últimos eventos ali, antes do epílogo, acontece um negócio que a gente fala, mas ué, se isso tá acontecendo, o que vai acontecer no próximo livro? Mas aí é que tá, o autor termina a história de um jeito que a gente consegue perceber que as coisas não são bem assim, que vai ter um desdobramento do que aconteceu aqui, mas que assim, não consegui identificar o que é, tá? A história foi por um caminho, ele foi deixando umas pontinhas soltas, tudo pra ele poder amarrar em A Cidade dos Espelhos. Gente, são livros grandes, tá? Então, é a mesma coisa que eu falei sobre A Passagem. A Passagem é ainda maior, A Passagem tem 810 páginas, os 12 tem 591 páginas, então é um senhor calhamacinho. Não é um livro pra todo mundo, principalmente os 12 por causa dessas questões de cenas muito gráficas e muito fortes de violência, cenas de violência sexual, cenas envolvendo sangue, sabe? São cenas muito, muito fortes. Também é um livro que o autor, em alguns momentos, como ele vai voltar no tempo, né? Ele vai contar o ano zero. Em alguns momentos a história é meio monótona, porque é só as pessoas se deslocando pra tentar fugir ali daquela situação que tá acontecendo. Mas que quando ele chega pro tempo presente da história, que era no ano 97 DV, né, aqui, que seria depois dos virais, depois do vírus, enfim, tudo faz sentido, sabe? Por que ele contou aquilo no início. Mas esse início pode parecer um pouco monótono para algumas pessoas. Então, é um tipo de história, é um tipo de escrita que eu acho que não vai conseguir te prender, se você não gosta desse estilo de livro. Outra, se você não gosta que o autor fica descrevendo as coisas com muito detalhes, explicando as coisas, se você gosta realmente de uma história mais direta e mais leve, esse não é um livro para você. E se você não tá se importando com esses personagens, você dificilmente vai
conseguir permanecer por muito tempo nessa história. Mas é muito bem escrito, então eu recomendo. A Leitura de Passagens se tornou um dos meus livros favoritos da vida. E os 12 também não ficam muito atrás. Então, assim, eu já estou ansiosíssima para ler A Cidade dos Espelhos. Vou fazer isso esse ano ainda? Não sei, tá? Não sei, de verdade. Porque eu ainda tenho muitos livros da minha meta para poder ler. Se sobrar tempo, pode ser que eu pegue, viu, gente? Se eu achar que eu vou conseguir terminar ali ainda em 2020, talvez eu não aguente e leia A Cidade dos Espelhos. Mas se não, o plano é que ele fique mesmo pra 2021. E aí, depois que eu terminei os 12, que é um dos meus 12 para ler em 2020, eu peguei outro livro que tá faltando dessa lista, que é Querido Evan Rosen, do Val Emmett, com Steven Levinson, Benji... Gente, eu não sei por que eu inventei de ler o nome desses caras. Benji Pasek, acho que é isso, e Justin Paul. Eu já estou na página 148, eu li a 159. Não, 148. E sobre o que é essa história? Aqui a gente vai conhecer o Evan Hansen, ou Hansen, enfim. Esse livro é baseado no musical da Broadway, tá? Esqueci de falar isso. Depois eu vou até procurar algum trecho do musical no YouTube pra eu poder assistir. O Evan, ele tem dificuldade de fazer amigos. E aí o terapeuta dele passa pra ele um dever, pra ele conseguir se expressar e se relacionar com as pessoas. Dele escrever cartas pra ele mesmo, contando como foi o dia dele. Só que um dia, uma dessas cartas vai parar com um dos valentões da escola que não aceita devolver a carta pra ele de jeito nenhum, por um motivo lá que vocês vão entender quando vocês lerem esse livro, se é que vocês não leram ainda. Só que esse valentão, ele comete suicídio. E os pais dele encontram a carta do Evan no bolso dele. E a forma como a carta tá escrita, os pais desse menino acham que ele e o Evan são amigos. E aí vai virar um angu de caroço. Tá? Vai virar uma confusão, porque ele tenta explicar que não é bem assim. Os pais dele não entendem ali muito bem. E aí quando ele vê, as pessoas estão falando com ele por causa disso, porque acham que ele é amigo do menino. De repente ele vira popular na escola. E tá assim, no momento que eu estou no livro, tá assim, se encaminhando para a confusão completa na história. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro, e ontem, gente, eu terminei Querido Evan Rosen. Eu gostei muito da leitura desse livro. É um livro que a gente lê assim muito rápido, a escrita do autor é muito boa. Eu tô falando do autor porque esses outros caras que estão aqui embaixo parece que são as pessoas que estão mais ligadas ao musical. E o Val Emmett foi o responsável mesmo por transformar isso num livro. Só que assim, é um livro incômodo. Incômodo no sentido de assim, ele precisa te causar esse incômodo pra você entender as mensagens que essa história tá querendo te passar, sabe? Esse incômodo não é algo ruim, muito pelo contrário. É aquele tipo de leitura que a gente precisa fazer de vez em quando, sabe? De livros que incomodam, que vão ensinar pra gente muitas coisas. E Querido Evan Rosen é um desses livros. E eu queria comentar com vocês que eu acho que o meu gatilho é mentira. Porque, gente, eu não sei o que acontece. Quando os protagonistas da história, principalmente, começam a mentir e ficam enrolados na mentira, às vezes ele tá mentindo de propósito, né, porque ele quer ganhar alguma vantagem, às vezes ele tá mentindo porque isso começou sem querer, né, o Evan, que ele começa querendo ajudar essa família, ele vai se enrolando nessa situação. Eu fico muito incomodada com livros que os protagonistas estão mentindo e estão se enrolando nessa mentira. Sério, eu fico muito incomodada com isso, eu fiquei aflita durante boa parte desse livro, assim. Mas eu gostei, tá? Eu gostei, foi uma boa leitura, recomendo. Recomendo aí procurar uma apresentação do elenco no Tony Awards de 2017, deles cantando, do elenco do musical cantando uma música. O musical deve ser assim, um troço sensacional, fiquei curiosa. E aí ontem mesmo eu comecei a ler 1984, do George Orwell, mas li bem um pouquinho, tá? Eu tô na página 18, mas já deu pra ver que a escrita do George Orwell continua tão boa quanto a escrita que eu conheci em A Revolução dos Bichos. Esse foi o último livro dele, se eu não me engano. Tem escrito aqui em algum lugar que foi o último livro que o George Orwell publicou. E nessas 18 páginas que eu li, eu já consegui ver várias referências aí a regimes totalitários que a gente estudou
na escola e que pro George Orwell eram quase que contemporâneos, né? Eu acho que vai ser uma leitura bem interessante, eu tô bastante empolgada. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro, agora são 8h13 da noite. Acabei de sair de 2 reuniões seguidas, então por isso estou meio descabelada, né? Já, final do dia a gente já tá daquele jeito, né? Ontem fui no shopping porque eu tava há um tempo procurando um planner pra 2021 e não achava do jeito que eu queria pela internet, e não dava pra ver o interior do planner, a sua capa e tal. Aí eu me emputeci e fui no shopping pela primeira vez depois de... Não é nem desde março, eu acho que acho que é desde antes da pandemia começar, acho que desde março. No cinema eu sei que a última vez que eu fui assistir foi no começo do ano que eu fui assistir Frozen 2. Mas eu acho que depois disso eu fui no shopping pra resolver outras coisas. Mas enfim, fui no shopping pela primeira vez depois de meses. Se bem que durante... Acho que em setembro eu fui, mas eu fui só no supermercado. Então, assim, só na entrada, assim, do negócio. Nem entrei direito. Mas dessa vez eu fui, rodei lá e aproveitei. Lógico, né, gente? Tomei todos os cuidados. Tomei uma casquinha que eu estava morrendo de saudade. Na verdade, um sundae. E aí eu comprei alguns itens de papelaria. Uma lapiseira 09, que a minha tinha quebrado. E sim, eu uso a lapiseira 09 pra escrever mesmo. Um corretivo. Refil daquelas borrachas assim, ó. Tá vendo? Marca-textos, que os meus estavam já bem fracos. E, gente, o planner eu comprei. E aí eu queria um planner que a visão interna dele fosse parecida com o que eu uso atualmente, que foi o que melhor funcionou pra mim. Que é os dias da semana verticais e que tivesse visão mensal, né, uma visão ali, um calendário ali do mês inteiro para poder preencher, e que ele fosse datado. Essas eram as minhas 3 prioridades. E aí, eu procurei, o meu planner de 2020 é da Tilibra. Da Tilibra eu achei nesse modelo, mas a visão dos dias da semana era horizontal e eu não queria. E aí, gente... eu tive que fazer uma coisa que eu não tava querendo fazer ultimamente. O que acontece? Eu não estou comprando mais coisas de Harry Potter, mas assim, as que eu tenho aqui eu não vou me desfazer. Então, meu caderno do mestrado eu tinha comprado no final do ano passado, é de Harry Potter, vou continuar usando ele, porque ele ainda tem folha. Minhas blusas, continuo usando, mas comprar novas coisas, não queria, porque né, ultimamente não tá sendo muito bom dar dinheiro pra J.K. Rowling. Mas o único planner que tinha do jeito que eu queria era de Harry Potter, aí eu escolhi esse daqui, ó. Bem lindão, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de tour por ele, mostrando como eu me organizo e tal. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Mas uma coisa que eu achei legal, ele é da Jandaia, tá? Daquela coleção da Jandaia. É que tanto esses cadernos da Jandaia, quanto os planners, agenda, tudo que eles fazem é nesse papel amareladinho, ó. Esse papel é o papel Off-White Book Millennium 70 gramas. É ótimo pra escrever, assim, caderno com papel amarelado, assim, é a melhor coisa que tem. Então, assim, é uma das melhores coisas dessa coleção da Jandaia. Eu não sei se só os de Harry Potter tem ou se outras linhas deles têm esse papel amarelado, mas, assim, é maravilhoso. É um pouco mais caro esse planner do que com papel branco, mas valeu super a pena. Mas aí não teve jeito, mas eu escolhi esse porque eu achei ele mais bonito. Eu tive que dar esse dinheiro pra J.K. Rowling, porque era o único que tinha lá a visão interna que eu queria e eu não tava afim de ir em outro shopping procurar, ir em outra livraria, enfim.
e voltar outro dia pra ver se tinha mais. Então eu aproveitei e já comprei. E em termos de leitura, gente, eu estou na página 44 de 1984, do George Orwell. Já queria ter terminado o livro hoje? Já, mas assim, todas as vezes que eu peguei pra ler esse livro essa semana, ou desde que eu comecei a ler ele, na verdade, eu tava muito cansada, então a leitura não fluiu como eu gostaria. Mas o que eu já tô sentindo é que aqui a escrita do Orwell tá bem diferente do que ela é em A Revolução dos Bichos. Então, se você quiser começar a ler ele, comece pela Revolução dos Bichos. Porque é uma... Ele escreve o livro de um jeito mais leve, mais acessível. Aqui parece que a história tá um pouco mais truncada, sabe? É uma história que ela tem alguns elementos que são um pouco... não difíceis, mas tornam a leitura um pouco mais lenta. Por exemplo, o primeiro capítulo inteiro não tem diálogo, sabe? O personagem fica em vários momentos que a gente só fica ali acompanhando ele. Então isso acaba sendo meio, sabe? Cansativo mesmo, assim. Não cansativo no sentido de chato, mas difícil de você ler esse livro mais devagar. Eu, pelo menos, estou lendo mais devagar até esse momento. Olha o barulho do vento. Vou desligar, porque atrapalha, peraí. Ao invés de desligar, eu diminuo a velocidade. Tá calor aqui, tá, gente? Tá calor aqui e hoje é sábado, dia 28, eu tô fazendo o quê? Gravando o vídeo. E eu aproveitei pra vir aqui atualizar esse vlog com vocês. Então, estou na página 164 de 1984. Eu vou começar o capítulo 4 da parte 2, que a cada parte ele recomeça a contagem do 1. Então, esse é o capítulo 4 da parte 2. E assim, eu acho que no último take eu falei que eu achava que esse seria um livro um pouco monótono de ler, porque o começo dele estava meio monótono. Eu acho que sim, ele tem uma parte um pouquinho mais monótona, mas eu acho que é até você se acostumar com a história, né? Porque é uma história completamente diferente de A Revolução dos Bichos, embora tenha algumas similaridades. A Revolução dos Bichos é escrita de uma forma bem mais leve do que aqui. Só que agora, assim, tá fluindo super bem, eu não tô conseguindo largar a história, o livro tá me prendendo, eu estou gostando bastante. Eu acho que tem isso da história ser um pouco monótona no começo, sim, até você acostumar com esse estilo de narrativa, mas eu acho que eu também tava escolhendo alguns momentos meio inadequados para ler esse livro, tipo, quase na hora de dormir, depois de um dia inteiro cansativo, eu já tava com sono, era o tempo que eu tinha. Nos 30 minutos ali antes de dormir eu pegava pra ler, então eu não tava conseguindo aproveitar o suficiente, né? Ler cansada não é uma boa alternativa, mas agora tá fluindo super bem, eu tô gostando bastante dessa leitura. Hoje é dia 3 de dezembro e ontem, dia 2, eu li até a página 362 de 1984. Estão faltando, gente, só eu ler os pós-fácios. Então eu vou considerar esse livro uma leitura de novembro, então eu não vou falar dele no vídeo de leituras do mês de dezembro, tá? Vou só fazer resenha dele mesmo, quando aí vocês podem ficar tranquilos. E o que eu achei? Eu gostei muito do livro, eu gostei muito da escrita do Orwell aqui, mas ela tá... O livro, ele é mais complexo, um pouco mais pesado do que A Revolução dos Bichos, por exemplo. Eu acho que tanto aqui como em A Revolução dos Bichos, ele tá criticando regimes totalitários, como nazismo, fascismo. E, enfim, várias ditaduras, né? Ele tá mostrando nesses dois livros os perigos do extremismo, né? Só que A Revolução dos Bichos, ele faz isso de uma forma mais lúdica, de uma forma, né, fábulas, são animais ali. Aqui já são pessoas, ele cria todo um regime, né, ele vai explicar sobre como, né, tá a nova organização mundial, ele vai explicar sobre o novo idioma desse país aqui. As pessoas são controladas o tempo todo por telas que ficam na casa dela pelo Grande Irmão ou Big Brother. Sim, esse livro inspirou Big Brother, pra quem não sabe. Então é uma história em si mais complexa. Ele, de certa forma, tá discutindo a mesma coisa que ele discute em A Revolução dos Bichos, mas de uma forma mais rebuscada. Então, se você é mais jovem, se você não tem tanta bagagem literária assim, comece a ler
George Orwell, Pura Revolução dos Bichos, e depois você lê 1984. E me surpreendeu que esse é um livro de distopia muito mais para criticar esses regimes totalitários. Então, ele tá fazendo uma distopia, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma alegoria, né, do presente que ele estava vivendo naquele momento, né? Do que, assim, esses tipos de distopias que solucionam o problema da história, sabe? O cunho desse livro, o objetivo desse livro é claramente criticar regimes totalitários. Então, eu gostei muito disso. Eu sei que o autor tem outros livros, eu já vi outros livros dele. Eu li A Revolução dos Bichos, inclusive. Vou deixar a resenha nos cards para quem quiser assistir. Mas esses outros livros dele, que são publicados pela companhia, com esse mesmo estilo assim de capas, essas capas coloridas, não, pelo que eu já vi dos títulos, não me parecem ser como A Revolução dos Bichos em 1984, que são histórias que ele vai criticar esses regimes. Me parecem ser coisas que ele já está mais comentando isso mesmo, sem fazer uma ficção em cima. Só que eu nunca vi sinopse, só vi a capa mesmo e o título. Se você já leu algum outro livro do autor, me conta aqui embaixo se é isso mesmo que você achou. Bom, pessoal, vim só mesmo encerrar esse vlog com vocês. Me contem aqui embaixo nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram aí no mês de novembro. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links também ficam no box de informação. E se você for comprar algum livro, se você se interessar por algum dos livros que eu mostrei nesse vídeo, ou se você quiser comprar qualquer outro produto, por favor, utilize os links do canal que também estão no box de informação. Essa é uma forma de vocês patrocinarem e apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Assiste os dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.